Nós já dissemos aqui que o livro de Hebreus ele vai ensinar a gente como caminhar com o Senhor. Nosso relacionamento com o Senhor, a nossa jornada, ela começa e termina o livro de Hebreus sobre a nossa jornada. O livro de Hebreus ele vai citar muito outras cartas, carta de apóstolo Paulo. Ela vai ensinar a gente para ampliar a visão e o ensino. O livro de Hebreus 1, versículo 1 a 4, vamos ler sempre isso, porque é uma riqueza imensa. Nós não vamos falar diretamente sobre essas 7 glórias que estão aí no livro de Hebreus de 1 a 4. Quem sabe daqui a pouco vocês vão citar de cor esse texto, de cor. Está tão saturado, sempre lendo aquele texto, mas é a riquezas, as glórias de Cristo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo, olha a letra maiúscula de filho aí, através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A primeira glória aí, herdeiro de todas as coisas. E a Bíblia não fala que nós somos co-herdeiros? O herdeiro é o Filho, nós somos co-herdeiro. O Filho é o Senhor Jesus Cristo, e os filhos somos nós, por causa do Filho, daquilo que o Filho é e fez. Ele é glorioso por causa da obra gloriosa, e a obra é gloriosa por causa de quem realizou a obra, que é glorioso. Andam juntos, andam juntos. E aí, todas as coisas, constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, pelo qual fez o universo, segundo a glória. Ele que é resplendor da glória, olha lá, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que ele fez? Assentou-se. Quem assenta, diz que o serviço terminou, concluiu, sentado. Por que você está sentado? Porque eu terminei tudo o que tinha que fazer hoje. Assentou-se normalmente, né? Pode, entre nós pode não ser, mas normalmente é. Mas o Senhor Jesus Cristo ele assentou-se mesmo, tetelestai, tudo está consumado. Ele voltou e ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Leio 1, 2, 3, 4. Eu estou exercitando em decorar esses versículos. O primeiro já está decorado, falta decore, porque a palavra na sua mente. Sabe como você decora? Você tem o texto, você começa e vai falando sozinho. Você vai indo e vai acrescentando uma palavrinha, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aí vai indo, vai acrescentando. É lindo, irmãos. Isso ajuda demais a gente relacionar. E uma hora que você está com aflição, você cita a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é remédio para qualquer doença. É a única farmácia que você pode chegar lá, pegue um remédio, ele vai curar qualquer coisa, que é a palavra de Deus, porque fala a respeito de Deus. Está tudo ali.
o capítulo 2, versículo 1, ele diz: por esta razão. Qual é a razão? Por que é? Por essa razão. A razão do Filho ser quem Ele é. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Olha uma da vocação celestial, versículo 10 de Hebreus 2. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. O que ele faz fazer? O que ele fez? Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais desta vocação celestial, de conduzir muitos filhos à glória, à missão do Senhor, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é o apóstolo? O sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Capítulo 13. Sempre chamando a nossa atenção para nos apegar com respeito a Jesus Cristo e a obra do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13, versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos. Nós já dissemos, o livro de Hebreus vai fortalecer a gente, vai amparar a gente, vai tratar de cada um de nós, para nos fortalecer, guiar, dar ferramentas, para nós continuarmos nessa jornada cristã da nossa vida. Versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. O livro de Hebreus, ele vai falar uma palavra de exortação, chamar nossa atenção, vai corrigir a gente. Palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. O autor desse livro ainda fala que escreveu resumidamente. Ele tem aí 13 capítulos, muitos assuntos, e ainda ele diz que foi resumidamente. A exortação tem dois lados. Exortação tem dois lados. Primeiro, advertir, chamar atenção. Advertência para nos dar suporte. Para quê? Para nós continuarmos. Nossa caminhada cristã, nós precisamos que alguém nos corrija, que alguém nos corrija, que alguém faça a gente acordar. Sábado passado que nós estávamos aqui no lugar, nós estávamos falando sobre encontro de casais, falando sobre esse propósito de Deus na família. Terminando lá, uma senhora, ela diz assim: eu preciso e eu gosto que a palavra de Deus me chame a atenção. Eu preciso e eu gosto de palavra de Deus que chame a minha atenção, que me chacoalhe. Ela falou: hoje chacoalhou tudo, hein? Não escapou ninguém. Ela disse. E quantos de nós estão precisando de um chacoalho?
Profissionalmente, no meu trabalho, de vez em quando, algum gerente me dava uma chacoalhada. E a minha personalidade no trabalho era assim, de vez em quando eu tinha que me chacoalhar. Senão você vai ficando acomodado. Achar que aquele trabalho, de vez em quando, dá uma chacoalhada, a gente pode despertar as coisas. E o trabalhar do Senhor também em nós, muitas e muitas vezes nós precisamos ser corrigidos, exortados, advertidos, chamando atenção. Você está errado, isso é pecaminoso, isso não é da vontade de Deus. Nós estamos aqui hoje para quê, irmãos? Não, estou falando aqui hoje, não é aqui nesse lugar, aqui nessa reunião. Nós estamos aqui na terra ainda, nós estamos aqui como família, vivendo a nossa vida aqui para quê? Nós que fomos regenerados, para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai não é que a gente cresça em santificação, em obediência, em submissão, e sempre querendo saber a vontade de Deus, para saber se nós estamos andando, andando e caminhando conforme o ensino que vem da parte dele. Será que nós temos tido essa preocupação? Nós temos que ter essa preocupação. Será que eu estou caminhando segundo a vontade de Deus? É o plano de Deus? Precisamos dessas exortações, chamando atenção, e muitas das vezes dói. Por quê? Porque é o trabalhar da palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que faca, é uma adaga, na verdade, porque espada é mais para guerra, né? Então, por isso que quem eu tenho ouvido, ele fala, é uma faca de 2 gumes, né? Morte, quem gosta de que a palavra de Deus venha e corrija você, levar à morte aquilo que você defende. Muitas vezes a gente defende de unhas e dentes uma coisa que não é de Deus, e só a palavra de Deus que vai separar aquilo que é de Deus e que não é de Deus. O livro de Hebreus, ele baseia muito em Hebreus 4:12, muito, porque é a palavra de Deus, é pela palavra de Deus e pelas circunstâncias da vida. A circunstância levanta o nosso estado. Viu como você está? Aí o que você está guardando no seu coração? Você encontrou aquela pessoa, qual foi a sua reação interior? E a Bíblia diz, perdoa como Deus em Cristo te perdoou. Você tem essa palavra, perdoar como Deus em Cristo te perdoou. Mas aí você é confrontado com aquela circunstância, e tem a palavra de Deus, e agora você vai ficar da decisão. O que eu vou fazer? Vou ficar com a palavra de Deus? Ou vou ficar com meus rancores, minhas mágoas, meus ressentimentos? Eu estou citando um caso, né, irmãos? Um caso. Aí nós ficamos, e agora?